As estatísticas da Organização Mundial da Saúde têm sido alarmantes em relação ao número de suicídios e ao número de casos de depressão, não só no Brasil como no mundo. E esse assunto precisa sim ser abordado porque ele está sendo vivido dentro dos contextos familiares e sociais. Ele tem sido vivido ao nosso lado e muitas vezes nós nem sabemos. É importante falarmos sobre ele para que saibamos preveni-lo, para que saibamos tratá-lo de forma eficiente. Na grande maioria dos casos, os suicídios estão ligados à vivência de um transtorno mental, que a ciência chama de transtorno depressivo maior, ou, para o senso comum, a depressão. É um transtorno que passa por diversos estigmas, pois junto com ele vem vários julgamentos e de forma nenhuma auxiliam quem está passando por ele. Primeiramente, para nós dizermos que uma pessoa está sofrendo de um transtorno mental, essa pessoa precisa realmente estar vivendo um momento da vida dela de forma aguda ou crônica que está trazendo grandes prejuízos para várias áreas da vida dela. Ela não consegue trabalhar direito, ir à escola ou à faculdade, estar em convivência com as pessoas de forma normal. Sérios prejuízos realmente da percepção que ela tem sobre a própria vida, sobre ela mesma. E isso acaba trazendo consequências tão sérias que existe uma ruptura, existe uma sobrevida. Para você dizer que uma pessoa está sofrendo de um transtorno depressivo maior, ou a depressão, como nós conhecemos, essa pessoa precisa estar vivendo há pelo menos 2 semanas vários sintomas dentre 9, cujo mínimo é 5, juntos em conjunto, trazendo um sério prejuízo para a sua vida. Um dos principais sintomas que podemos observar quando uma pessoa está vivendo um transtorno depressivo maior é, obviamente, ela estar vivenciando um humor deprimido na maior parte dos dias, todos os dias, há pelo menos 2 semanas. Então nós já podemos imaginar que quando esse sintoma aparece, existem vários outros correlacionados, como perda da energia, perda da motivação, sentimento de culpa, insônia ou hipersonia, grande perda de peso ou grande ganho de peso, além de alguns outros sintomas, e entre eles a ideação suicida, planejamento suicida ou a tentativa de suicídio. Este critério, inclusive, é capaz de transformar um transtorno depressivo maior leve num transtorno depressivo maior grave, porque implica em risco de morte para a pessoa que está vivendo. Só que quando nós estamos diante de uma pessoa que está vivenciando um quadro de depressão, infelizmente ela já vem com estigma junto dela, porque quase que automaticamente as pessoas já veem esse quadro como uma frescura, como uma falta de fé, como uma falta de força, como uma falta de 1 trilhão de outras coisas, quando na verdade essa pessoa se encontra dentro de um quadro tão difícil que é como se ela se sentisse dentro de uma areia movediça. Quanto mais ela tenta lutar internamente contra isso, ela vê que as forças estão se exaurindo e ela se sente mais culpada e ela se sente mais incapaz de sair daquele quadro. E quando ela tenta contar minimamente com o auxílio das pessoas, as pessoas sempre estão com muitos julgamentos, muitas verdades e com pouca disponibilidade para ajudar essa pessoa a sair dali. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a depressão, a vivência de um transtorno depressivo maior, é uma vivência de um transtorno mental. Aquilo está trazendo um grande prejuízo para a vida daquele ser humano. E por alguma razão ele pode não conseguir reagir sozinho. É muito importante que quando a gente perceber alguém com comportamentos como isolamento social, se sentindo para baixo, pessoas chorosas, pessoas desmotivadas, pessoas que estão abandonando as atividades do dia a dia, que estão escolhendo permanecer sozinhas, pessoas que passam muito tempo dentro das suas casas, escondidas, ou até se foragindo dentro de atividades para mascarar ou para anestesiar o que estão sentindo. Isso tudo já é um alerta para nós estarmos de olho se essa pessoa está vivendo um quadro de depressão e, se esse é o caso, buscar ajuda profissional, buscar auxílio. Na ciência tradicional, como nós conhecemos, principalmente nos casos agudos,
em que a medicação psiquiátrica ajuda sim. Buscar todos os auxílios especializados que podem ajudar neste quadro. Agora vamos falar sobre o suicídio, que é uma das grandiosas consequências da vivência de uma depressão não tratada, não compreendida e, em especial, alvo de muito preconceito. Vamos pensar a seguinte questão: todos nós temos um impulso de vida tão forte que, se qualquer um de nós estivermos numa situação de perigo, a gente aciona ali o nosso sistema simpático e começamos a reagir de uma forma tão cheia de adrenalina que nós somos capazes de escalar um prédio de 5 metros, tamanha efeito que o medo e o instinto de sobrevivência tem sobre nós. Vamos pensar então que uma pessoa está cogitando ou tentando atentar contra a própria vida. Veja que isso é um movimento antinatural para o ser humano, assim como para qualquer ser vivo do reino animal. Para uma pessoa tentar contra a própria vida ou cogitar fazer mal a si mesmo para desistir da própria vida, essa pessoa precisa estar de fato vivenciando um nível de sofrimento emocional muito grande. E o que acontece é que, como isso é um assunto muito pouco falado, existe muito tabu, existe muito mito. As pessoas acreditam, por exemplo, que alguém que quer se matar, ela não dá sinal, ela simplesmente faz e pronto. Mas nós não podemos fazer esse tipo de julgamento quando dentro deste cogitar atentar contra a própria vida também existe o instinto natural de sobrevivência. A pessoa pode sim estar planejando intimamente tentar suicídio e conseguir, mas muitas vezes ela de fato não consegue. Só o fato dela tentar o suicídio já é algo que precisa ligar todas as antenas de quem está à volta dela, pois a chance dela tentar mais uma vez é muito grande. Em especial se toda a família, todo o ciclo social dessa pessoa agir com desmerecimento, banalização ou com ódio em relação à sua tentativa. Nós não podemos continuar acreditando que uma pessoa que tenta cometer suicídio está apenas ensaiando ou está apenas tentando chamar a atenção. Só pelo fato da pessoa ter tentado atentar contra a própria vida já indica que essa pessoa precisa de atenção e precisa de cuidado profissionalizado. Outro mito extremamente comum é dizer que as pessoas não deixam sinais, de que não existem sinais de que a pessoa está deprimida ou está querendo atentar contra a própria vida. E isso também é uma grande mentira. O problema é que nós não estamos treinados a observar as pessoas com um olhar sensível e vermos que ali existem sim diversos sinais de que ela não está bem. Então, se você perceber alguém no seu ciclo social, dentro da sua família, que tem estado meio para baixo, que tem estado meio apática, tem evitado estar em contato com outras pessoas, que tem desistido de algumas atividades da vida, às vezes até exagerado em alguns comportamentos até meio eufóricos, meio fantasiosos, pode suspeitar. Olhe para essa pessoa com um olhar um pouquinho mais aguçado, chame essa pessoa para trocar uma ideia, abra seu coração para escutar sem julgamento que essa pessoa está vivendo, porque muitas vezes ela está sim vivenciando uma circunstância de grande dor emocional interna e se aquilo não tiver algum amparo, algum acompanhamento profissional, essa pessoa pode sim vir a atentar contra a própria vida. Às vezes as pessoas que estão nesse quadro se sentem extremamente sozinhas, sentem que não podem abrir o coração para falar do que estão sentindo porque vão ser julgadas. Simplesmente não existe solução em nenhum canto do mundo, então de que adianta falar o que estão sentindo? É o que a gente chama de desamparo aprendido. Essa pessoa acredita que não adianta abrir o coração, falar das próprias dores, porque ninguém vai entender e ninguém vai conseguir solucionar. Então as pessoas vivem sim esse quadro de uma forma muito solitária. Elas vivem sim esse quadro de uma forma muito íntima, mas ainda assim elas dão sinais. Porque é muito nítido quando nós estamos diante de uma pessoa que está perdendo a alegria de estar viva, que está perdendo a alegria de estar aqui. Agora, como
profissional alternativa, como profissional holística, eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo para vocês a seguinte questão: que todas as ciências, todas as linhas de conhecimento trabalham muito bem em conjunto nesses quadros. Tenho recebido muitas e muitas e muitas pessoas com queixas de ideação suicida, com queixas de transtorno depressivo há muito tempo. E tenho visto na experiência com esta abordagem, na experiência com as regressões terapêuticas, com essa investigação do inconsciente, que essas pessoas às vezes estão arrastando essa tendência por vidas a fio, por nutrirem o pensamento ou a crença de que de fato estão sozinhas, nutrirem pensamentos ou sentimentos de um vazio interno e por aí vai. Gostaria de dizer que tanto as linhas tradicionais, a psicologia, a psiquiatria, quanto as linhas alternativas, quanto as linhas holísticas têm feito um trabalho maravilhoso em relação a isso. O que não dá é deixar as pessoas chegarem neste pico da montanha e cometerem esses atos contra si mesmas e deixarem grandes buracos dentro das famílias. Isso sempre é possível ser solucionado, basta que busquemos os profissionais adequados para acompanhar estes casos. Gostou? Então compartilhe este vídeo tão importante com todas as pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Inscreva-se e um beijão!